Sejam bem-vindas, alunas do segundo ano. Mais uma aula de história. A gente vai começar a falar rapidamente sobre o assunto que é iluminismo, que está dentro do cronograma para falar sobre ele, mas é um assunto hiper tranquilo, não tem muitos segredos para estudá-lo, e a gente vai estar aqui falando do que foi o iluminismo. O teste é a Revolução Industrial e o Iluminismo. Vou projetar aqui, apresentar para vocês, para ficar melhor a nossa visualização. Vamos lá então. Conseguem visualizar? Já está na tela? Sim, Cleiton, dá pra ver. Aí, tá, vamos lá, né? O slide foi feito com muito amor, muito carinho, mas é um assunto bem legal. Olha só, Oh, iluminismo. que coisa fofa. Olha Faz só, um slide bonitinho tá pra bonitão. gente. Tá muito bonito, não tá Não não? pegou da internet não, né, Cleiton? Tá nos enganando. Não, esse aqui não. Deu um trabalho desgramado. Desde o ano passado que ele tá, mas eu tô arrumando aos poucos, né? Vai melhorando ainda mais. É assim que a gente vai fazendo. Iluminismo, então, olha só, como definição, né? Como a gente pode definir o iluminismo? A gente pode definir ele como um movimento intelectual, né? Que surgiu para poder ter uma visão de mundo diferente do que estava acontecendo, né? Onde a razão era o valor supremo para os iluministas. A razão humana é a potencialidade que a gente vai ter para sermos diferentes dos animais, porque a gente compreende o mundo. Então, graças à razão, nós temos a capacidade de pensar, de nos posicionar, de saber distinguir o bem do mal, por exemplo. Então, o iluminismo foi um projeto de emancipação do ser humano e que vislumbrava outros tempos, outras possibilidades, né? E ele passa a pensar por si mesmo. Por que isso? Porque na Idade Média tudo era explicado através de Deus. A religião estava controlando tudo, então Deus estava no centro do universo. Aqui não, no iluminismo, diferente. O iluminismo aqui, nós temos essa visão centralizada em cima do ser humano, por esse propósito da razão. Aqui nós temos o nascimento do iluminismo, que é bem interessante. Ó. O movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII, não é? A ideia de iluminação é uma ideia que foi pegada da filosofia de Platão, né? Tinha que dar uma aula específica sobre esse assunto, mas como é muito rápido para falar, Platão via como a verdade estava, por exemplo, no Sol. O Sol que era a verdade, lá no mito da caverna, né? Que as pessoas eram enganadas o tempo todo, aí um fugitivo conseguiu escapar, um prisioneiro, né, fugitivo, percebeu o que era a verdade quando subiu para o mundo verdadeiro, o mundo das ideias, né, que é o mundo real, o mundo perfeito, livrando da escuridão. Tinha essa coisa mesmo da Idade Média ser confundida com o século da escuridão, das trevas, né? Idade das trevas. Aqui, ó, a ideia central, somente a razão pode vencer a ignorância, fruto da irracionalidade. E aí o iluminismo vai influenciar muitos outros movimentos sociais pelo mundo. Traz essa ideia de iluminação, de lâmpada, né? De clareza. Por exemplo, você está querendo sair para uma festa, precisa se maquiar, e vocês têm lá aquela bolsinha de vocês, né, com aqueles rímel, aquelas blush, todas aquelas maquiagens lá. Quer encontrar e não acha, o quarto está escuro, faltou luz, como é que vai achar isso? Quando você acende a lâmpada do quarto, clareia tudo automaticamente. Né? Tudo fica aceso e aí você fica mais capacitada para poder encontrar o que você está procurando. Então a ideia de iluminação, a ideia de clareza, de luz, de conhecimento. Filósofos iluministas vão então surgir, graças a eles, graças a esses filósofos eles vão identificar onde está o problema para que possa acontecer
as mudanças, né? Eles vão criticar então alguns pontos. Dentre esses movimentos que vão ser resultados, temos aí a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, para citar alguns destes, né? Que acabaram sendo influenciados aí pelo iluminismo. Então, tradição mais autoridade, coloquei errado, né? Para ter aumentado um pouco mais. Tradição mais autoridade, mais fanatismo religioso é igual a quê? Ignorância. Não é? Era o que o pessoal agora, né, da modernidade estava fugindo do século XVIII, século das luzes, né? Século da ilustração, do conhecimento, da valorização do homem, para andar com as próprias pernas. Se você não tomar uns tombos andando de skate, ou de patins, ou de bicicleta, se você não enfrentar os seus medos, jamais você vai conseguir o sucesso de conseguir pedalar uma bicicleta ou andar de skate. Então tem que tomar os tombos, tem que andar sozinho, tem que cair e levantar. Errar e acertar. Essa era a ideia. Razão mais pensamento crítico é igual ao quê? Esclarecimento. Que é a mesma coisa do iluminismo. E aí é o quê? O progresso mais a felicidade que a gente está buscando, né? Todo mundo quer atingir a felicidade, né? A chamada eudaimonia para os gregos. Aqui nós temos a Revolução Científica, né? Que foi um movimento anterior à Revolução Industrial, é porque é a nossa Revolução Industrial, ao Iluminismo, né? Mas que influenciou diretamente o Iluminismo. Alguns pensadores aqui, temos Francis Bacon, né? Que é conhecido também como o pai da ciência moderna, né? Da renovação do conhecimento. Temos Galileu Galilei, que é considerado um dos precursores desse método científico, e também, para citar, René Descartes, que defendia o método racional de pensamento e uso da reflexão, e o uso da dúvida para chegar à verdade. Ele vai lançar a dúvida metódica, não é? Ele tem que chegar a uma verdade, a uma primeira certeza que ele não tem, então ele vai colocar tudo em dúvida. Ele vai até duvidar da própria existência dele. Isso aqui pode ser neste momento agora que eu estou falando com vocês, pode ser que eu esteja num sonho. O que me comprova que eu estou vivendo isso, que isso é a realidade que eu vivo? Eu posso estar sendo enganado por um gênio maligno, não é? Que ele fala. E aí, então, precisa de uma certeza de que ele está aqui, tá? Neste momento, se isso é verdade ou não. Então ele vai suspender todos esses vai duvidar de tudo, até da própria existência dele. Ele vai duvidar. E vai, então, em busca de uma primeira certeza, e essa primeira certeza é que é o pensar. É o momento que você está pensando, porque ele suspendeu tudo, duvidou de tudo. Ele tem que encontrar uma certeza, algo que possa solidificar a realidade. Então, ele vai chegar justamente nesse ponto que é a questão da primeira certeza, que é penso, logo existo, que é a máxima dele, né? Penso, logo existo. Ou seja, se eu estou pensando, eu estou existindo. Eu tenho que pensar para existir. E eu penso graças à minha capacidade de pensar que eu tenho, que é intrínseca a mim. Porque eu sou um ser pensante. Se eu penso, logo existo. E aí tem também John Locke, não é? Que é um dos pioneiros do liberalismo, vai influenciar muito essa questão do iluminismo, os filósofos iluministas vão beber. Bom dia, Andressa. Os filósofos iluministas vão beber dessa fonte. Você trabalho, que eu falei com você lá no WhatsApp? Não vi não. Tá muito corrido hoje, tem que adiantar aqui para terminar os assuntos, aí tá meio louco. E aí, separação de Estado e Igreja também é um dos pontos que ele vai defender. Entre outros, tem também Isaac Newton aí, só para citar, afirmava que a ciência deveria descobrir leis universais e demonstrá-las por meio da razão. Tudo aqui é a razão. A razão é que vai me potencializar o meu entendimento de mundo. E aí vem, novamente, século das luzes. Importante lembrar que o iluminismo foi também uma reação ao antigo regime. Monarquias absolutistas em que o rei, a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégio, e as pessoas eram proibidas de dizer o que pensavam. Os iluministas opunham-se ao absolutismo,
aos privilégios da nobreza e ao do clero, à intolerância religiosa e à falta de liberdade. Então, eles identificaram onde estava o problema. O que está me impedindo de me emancipar, de me tornar uma pessoa esclarecida? O que está me impedindo? Quais são os obstáculos? Então, os filósofos iluministas identificaram aí, né? Os pensadores iluministas, então, pretendiam tornar a sociedade mais justa e racional, mais independente, mais intelectualizada. Temos aí alguns filósofos iluministas, né? O primeiro deles que vamos falar aqui é o Barão de Montesquieu, que vai escrever o livro O Espírito das Leis, de 1748, vai defender a separação entre religião e política, divisão do poder do Estado em poder executivo, legislativo e poder judiciário. Contra o que aqui, turma? Contra a ideia do absolutismo. Não é isso? Vou fechar aqui que fica melhor. A ideia do absolutismo, que eram ideias que inibiam você de poder ter as suas decisões. Então era muito complicada continuar dessa forma. Então o que ele vai propor? Ele vai propor uma maior igualdade. E essa maior igualdade será justamente a questão da divisão dos poderes, a descentralização, justamente para evitar esses problemas aí. Então, isso foi muito importante nesse aspecto. Então, em muitos outros países, claro, vão se inspirar para fazer suas constituições em cima dessa ideologia aí, do Montesquieu, né? Que dentro desse livro, O Espírito das Leis, ele vai propor aí. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Era essa frase que ele dizia, né? Tínhamos também aqui Voltaire, 1694 a 1778, vai publicar Cartas Inglesas em 1734, defender a liberdade de expressão e criticar o absolutismo também. Entre outras coisas, vai defender a liberdade de expressão, não é? Onde ele vai dizer a máxima dele, né? A máxima dele seria basicamente: posso não concordar em nada do que você disser, mas eu morro pelo seu direito de falar. Você tem o direito de se expressar, o direito de opinar, o direito de escolher, de ser livre, de certa forma. Então, era uma liberdade que se defendia de opinar, de ser livre e de se expressar como queria, não é? Então, antes não podia ter essa forma de se expressar, porque o absolutismo inibia você, a igreja também inibia, não é? O que eu tenho que explicar é o quê? Que a igreja é que tinha, por exemplo, o direito de reger a vida das pessoas. E os filósofos iluministas vão dizer que não, que eu posso muito bem errar e posso bem andar com minhas próprias pernas. Não é? Então, esses filósofos vão propor regimes políticos diferentes, de acordo ao seu desenvolvimento, ao desenvolvimento do país. Né? Temos também outro filósofo iluminista, Jean-Jacques Rousseau, que vai escrever aí muitas obras, entre elas Emílio, uma obra educativa, entre outras, o Contrato Social, aí, que é salvo em 1762, e a origem do discurso da desigualdade entre os homens também. Mas aí, dentro dessa obra dele aqui, do Contrato Social, que é uma das obras mais famosas, ele defendia que os cidadãos deveriam abrir mão de seus direitos individuais em favor da comunidade, a fim de ser garantida a liberdade em uma sociedade civil. E Rousseau, ele é um pensador que ele vai defender essa ideia de que o povo é soberano, não é? É uma ideia do princípio democrático, de que deve prevalecer sempre a vontade geral, ou seja, a vontade geral é a vontade da maioria. E que se tiver uma eleição e for bem acirrada, 52 a 48, os de 48 vão ter que aceitar essa derrota e o governante tem que governar para todos. Tem também Denis Diderot, né, que é um filósofo francês, juntamente com D'Alembert, eles vão escrever um projeto muito significativo que é a enciclopédia. Eu ia até passar uma atividade sobre isso, mas infelizmente não teremos tempo para fazer, então vou direcionar um outro conteúdo. Mas assim, o Diderot e D'Alembert achavam importante
o posicionamento. Então, a partir de 1751, vai ser publicada na França uma obra chamada Enciclopédia. É uma obra que tinha participação de muitas pessoas, pesquisadores, cientistas, artistas, políticos. Todo mundo, era uma obra que era uma enciclopédia. O que é uma enciclopédia? É um livro que tem diversos tópicos de assuntos, né? Ali, e pensamentos de artigos e estudos diferenciados. Eles vão coordenar a obra, Denis Diderot e o matemático Jean d'Alembert, mas eles vão apenas coordenar, mas vai convidar muitas pessoas para escrever esses verbetes, textos, né? Médicos, teólogos, todo mundo vai participar da enciclopédia. Tanto pensadores, escritores de sucesso, como também pessoas que eram conhecidas como os Rousseau da Sarjeta, que eram pessoas que estavam, por exemplo, que escreviam panfletos, jornais proibidos e que não ganhavam dinheiro nenhum, mas que também tinham as portas abertas, né? Muitos desses autores eram frequentadores, bons oradores, mas frequentadores de bares, né? Cafés, e aí houve essa oportunidade de divulgação ampla por parte da enciclopédia, também nas obras que poderiam ser publicadas deles, né? Então, em geral, os filósofos iluministas defendiam o que, turma? Em geral, defendiam isso aí, ó. A extinção da ignorância, né? E também da superstição. É o que inibia você de andar sozinho, de se desenvolver, de crescer, de se desenvolver, né? O uso da razão para conquistar a liberdade, porque a razão é a minha capacidade, a minha faculdade mental que eu tenho de ter esse entendimento. Então, isso é importante. Tolerância à liberdade religiosa e política, liberdade de consciência e de expressão, que era o que defendia este carinha aqui, que era o Voltaire, né? Morro pelo seu direito, eu posso não concordar com o que você disser, mas eu morro pelo direito de você falar. E aí a condenação das injustiças e dos privilégios. Mais uma vez, outro enfoque na obra Enciclopédia de Diderot e d'Alembert. É um empreendimento de 35 volumes, turma, com 21 anos para ser editado. Muito tempo, uma obra que realmente é muito impactante, entrou para a história aí mundial, porque é um projeto muito ousado, mas que não chegou a ser concluído porque eles morreram. O objetivo é reunir todo o conhecimento até então produzido e difundi-lo para o maior número de pessoas. Mesmo com um número de pessoas bastante alto em termos de pessoas analfabetas, este livro foi um sucesso de vendas também, porque graças à prensa, né, ao desenvolvimento da prensa, da publicação de livros, que pôde também chegar a uma quantidade maior de pessoas. Era uma obra denominada perigosa por parte da igreja, obviamente, porque ela era tudo que a igreja não queria que fosse, porque ela vai tocar na ferida e dos pontos que a gente precisa melhorar. Criticava os padrões e valores da época, inclusive os reis absolutistas e a igreja. Então eles identificaram o problema onde estava e foram então em busca de soluções. O que um filósofo faz? Ele questiona, ele coloca o questionamento, ele coloca a problemática. É muito mais importante elaborar uma pergunta mais consistente do que ficar dando respostas infundadas. Seguindo para concluir, iluminismo e religião, não é? A religião aí tem o que? Os alvos de crítica dos filósofos, né? Deísmo, né? Grandes partes dos filósofos iluministas acreditavam numa força divina, acreditavam sim em Deus, eles não eram, né, ateus, alguns eram agnósticos, outros não. Mas assim, isso não quer dizer que eles não acreditavam em Deus, ou não eram religiosos, né, o suficiente. Eles apenas estavam fazendo críticas construtivas para o período deles. Crítica à superstição, né, que eles vão criticar, ao fanatismo religioso e intolerância religiosa. O que a igreja faz? É uma lavagem cerebral. Ela quer pensar por você. Ela quer te doutrinar, quer ditar as regras do jogo. Então isso era um problema, porque numa época de emancipação, de esclarecimento, de busca do conhecimento, de liberdade, e tudo era um empecilho. Então, para os deístas, né, que eram alguns aí, a divindade era um ser onisciente, presente na natureza
mas que não interferiria na vida dos homens. É justamente isso, o deísmo, né? Deus existe, mas ele está deixando as coisas... Aqui essa ideia de que o mundo Deus é que está no controle de tudo. Mentira. Deus apenas deu esse livre-arbítrio e a capacidade do homem poder guiar seus passos. Ele deu essa liberdade. Então, ele não interfere aqui na vida dos seres humanos, né? Por exemplo, jogador de futebol, faz um gol e fica comemorando. Quer dizer que Deus ajudou um time e não ajudou o outro. Né? Só para citar um exemplo aí que me veio à cabeça. É complicado. Iluminismo e política também. Outro ponto muito importante para a gente falar aqui rapidamente. Poder absoluto também foi alvo de crítica dos pensadores iluministas. Então, contestava-se o despotismo, regime em que o governante possui poder absoluto. A maior preocupação era encontrar uma maneira de controlar o poder excessivo dos governantes. E aí tem, para poder combater o absolutismo, vem quem? Montesquieu, identificando o problema e colocando a solução. Porque não basta, por exemplo, eu apontar o dedo, identificar o problema e não dar nenhuma solução. Isso não é uma crítica construtiva. Eu estou apenas criticando, mas eu não estou colocando nenhuma outra possibilidade. E eles fizeram isso, colocaram outra possibilidade. As cartas estão na mesa, mas eles identificaram tudo ali. E aí Montesquieu dividiu aí em executivo, legislativo e judiciário. Executivo executa e administra as leis. Legislativo faz as leis. Judiciário julga aquele que desrespeitam as leis. Despotismo esclarecido. Então o que aconteceu aí? Aconteceu que muitos desses reis acabaram percebendo que era algo irreversível, todas essas denúncias. O que os fazem, gente? É denunciar. Denunciar, colocar ali o dedo na ferida, indicar onde está o problema, para poder melhorar, para poder, né, identificar o erro e ir em busca da felicidade, do progresso que a gente estava falando, né? Os homens nascem livres e iguais, né? Direito à vida e à propriedade privada, como diria John Locke, né? Que foi um dos precursores do iluminismo. Tudo isso potencializado pela razão. Então, o que acontece? Esses reis tinham que ceder em algum momento. Porque é a mesma coisa hoje em dia a gente encontra a internet, por exemplo, né? Mas eu não me adapto à internet, eu tenho que continuar com as minhas metodologias antigas, o que eu faria que me era... Eu estava na minha zona de conforto. Ninguém gosta de ter incomodado ou estar numa zona que vai te incomodar. Não é? É bem confortável estar na zona de conforto. Como é também o que Kant vai falar, né? Que é o processo que vai dar razão à ilustração. Que é o que Kant vai falar, né? Kant vai propor o que aí? Que a ilustração, né? Tipo assim, ao estado de menoridade. Que é o caso, por exemplo, eu penso por mim. É dificultoso pensar por mim. Não é? Por que eu tenho que estudar, então, se eu tenho um médico que vai me cuidar, se eu estiver doente? Não é? Por que eu tenho que estudar política se eu tenho outras pessoas que eu vou votar e vou delegar a elas para que elas escolham por mim? Então, esse comodismo nosso é o que faz a gente entrar em ruína. Porque a gente não vai para a luta, não é? Não enfrenta as coisas. É muito confortável ser adolescente. Não é? Não ser adulto, não tomar posturas de adulto. Ou então está confortável. Eu não trabalho, não pago minhas contas, não faço nada, acho tudo pronto em casa. Então é confortável. Então é o que Kant vai falar no estado de menoridade. Não é? É confortável. Alguém vai pensar por mim. Eu não tenho que estar pensando, eu não tenho que estar pensando por essas coisas. E aí está o erro, porque se alguém vai pensar por você, alguém vai te controlar. Fica aí esse ponto para a gente pensar. Então, o despotismo esclarecido era isso, era irreversível as ideias iluministas. Tinham que ser implementadas. Então, o que fizeram? Estes reis acabaram absorvendo essas ideias, trazendo para o âmbito deles, ajustando da forma que eles queriam, para tentar continuar no poder. Então, adotado por alguns monarcas europeus durante o século XVIII.
Eles adotaram. Adotaram. As duras penas, não porque queriam. Adotaram porque não tinham do jeito. Ou adota esse problema, é isso, ou então incorpora, ou então vai sair do poder. Era melhor, então, dialogar com essas ideias. Caracteriza-se pela mistura de práticas absolutistas e ideias iluministas. É uma junção disso. Os monarcas realizaram reformas na política, na economia e na sociedade, através dos indicativos relacionados dos filósofos iluministas. Esses monarcas ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Por que déspotas esclarecidos? Porque eles pegaram ideias do iluminismo, do esclarecimento, para continuar no poder. Entre as reformas consta o combate à corrupção e aos privilégios da nobreza e do clero também. As influências do iluminismo. O pensamento ocidental foi, em grande parte, formado com a base das ideias dos pensadores iluministas, seja na ciência, na economia ou na política. Na ciência, um dos objetivos da ciência passou a ser a promoção de melhorias práticas para as pessoas. Economia. Os iluministas contribuíram para a formulação do pensamento liberal na economia, como, por exemplo, Adam Smith, para citar um filósofo iluminista que fez o livro A Riqueza das Nações, onde ele vai defender as ideias do liberalismo. Política. A forma representativa de governo baseada na vontade popular é adotada em muitos países e foi inspirada, como a gente falou, em muitas das constituições. Aqui é um print, vou tirar até aqui, tirem um print dessa tela, gente, joguem lá, que aí é importante, né? No grupo John Locke e o liberalismo político, que foram, John Locke é um precursor, né? Precursor das ideias. Voltaire, o que Voltaire criticava? Aqui já fazendo uma revisão do que falamos hoje. Críticas à Igreja Católica, à monarquia absolutista francesa, combate à ignorância, luta em favor da liberdade de expressão. Montesquieu escreve O Espírito das Leis, também propõe a divisão aí dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Rousseau, é a vontade geral, é a vontade da maioria, né? E deve ser respeitada. O governo deve se representar a vontade do povo. E o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A origem do discurso da origem da desigualdade entre os homens, nos seus textos célebres. E aí, exercícios para a gente fazer. Vamos lá, então. Alguma dúvida até aqui? Até agora não. Bom, desculpem, podia ser 2 aulas, mas eu tive que fazer tudo em uma aula só. Mas eu coloco algumas referências lá e outras coisas para a gente ir pensando, tá? Mas vocês acharam o que do assunto? Eu gostei desse assunto, eu já tinha visto antes, mas não, tipo, tão complexo como tá agora, tão explicado, sabe? Tipo, só tinha visto por cima mesmo. Uhum. Então, a explicação ficou legal, né? Ficou clara? Sim, Desculpa ficou porque eu bem falei muito tranquilo de rápido. entender. Porque tem muito mais coisa para falar. Mas como o tempo é muito curto, não dá, né? Não, mas ficou tranquilo de entender, Cleiton. Então, beleza. Eu estou gravando também, vou deixar lá qualquer coisa, vocês olham de novo. E vou disponibilizar o slide também, fica melhor. É o jeito. Vou botar algumas referências lá no Class, a gente vai indo. E vou colocar também um exercício de casa para a gente fazer, hein? Para fixar isso aí melhor. Bom, vamos fazer essa questão aqui de classe ainda. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e mentalidades, o iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a letra A, modernização da educação escolar, B, atualização da disciplina moral cristã, C, divulgação de costumes aristocráticos, D, socialização de conhecimentos científicos e E, universalização do princípio de igualdade civil.
E aí, o que vocês pensam sobre isso? É do Enem de 2017. A modernização da educação escolar não é. Ele não está falando nada disso, né? Eu acho que é letra E ou letra D. Não sei, tô em dúvida dessas duas. A B também não é a tradução da disciplina moral cristã, divulgação dos costumes eficazes também não. Esses três saíram. Ficou só D e E mesmo. Só a utilização do conhecimento científico. Não, então a letra E. Universalização do princípio de igualdade civil. Porque a Declaração dos Direitos vão pensar isso, na questão da igualdade entre as pessoas. Né? Essas ideias vão ser construídas através do princípio do iluminismo. Mas isso a gente vai ver mais para frente quando estudar a Revolução Francesa. A gente estudou a Revolução Francesa já não, né? Me esclareça, acho que não. Acho que não, né? Não, ainda não. Sobre a Revolução Francesa? Acho que não estudamos ainda não, né? Acho que não. Ainda não. Vai ser o próximo assunto, então. Só foi até a Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial. Bom, então, a grosso modo foi isso. Vamos lá falar mais um pouquinho. Tem 3 minutos, 4 minutos, dá para falar mais ainda. Pode perder um segundo. Então, o que acontece aqui? O que é o iluminismo? É um processo de maturação, né, do conhecimento humano, da razão, que ia contra os ideais estabelecidos pela igreja, pelo absolutismo. Condenavam essas práticas, né, de injustiça. Então eles queriam o quê? Promover o progresso, a felicidade e a justiça. E nesse aspecto, então, eles têm aí muito o que falar, o que se destacar, né? Porque todos esses princípios trazidos aqui na aula de hoje dos filósofos iluministas eram para identificar os problemas que precisariam ser corrigidos, né? Então era uma nova maneira de pensar, de enxergar a si mesmo, de enxergar o mundo à sua volta, não é? Então, e tudo isso potencializado pela razão, que, né, é a faculdade mental do ser humano. Então, o que foi o iluminismo? Mais uma vez, fundamentação de novas propostas, gente. Novos valores, né? Novas ideias, novas possibilidades. É uma nova maneira de enxergar o mundo, né? Como a gente está falando, né? É uma crítica ao absolutismo que oprimia a burguesia, que oprimia as pessoas. Mas é um movimento de caráter burguês, tá? É um movimento de caráter burguês, a ilustração, que vai em busca dessas novas ideias políticas, novas propostas, né? É um projeto aqui, tá? É um projeto de emancipação. É um projeto de emancipação. Eu estava até com um livro aqui, eu queria tirar uma parte. Deixa eu ver se eu consigo achar ainda. Acho que eu não vou achar. Ah, sim, acho que consegui, está aqui. Ó. Eu queria só falar para vocês, que é o quê? Princípio veja, 3 princípios básicos do ideário iluminista. 3 princípios básicos. Primeiro, universalidade. Os iluministas acreditavam que suas propostas abrangiam todos os seres humanos, independentemente de barreiras nacionais ou étnicas. Primeiro ponto. Segundo ponto, individualidade. Os seres humanos devem ser vistos como pessoas concretas e singulares, e não apenas como integrantes de uma coletividade. Legal, né? E o último, autonomia. Os homens estão aptos a pensar por si mesmos, sem a tutela da religião, que a gente estava falando na aula de hoje, ou da ideologia, e para agir no espaço público, a fim de adquirir, por meio do seu trabalho, os bens e serviços necessários à sobrevivência material e ao crescimento intelectual. Então esse foi o nosso assunto sobre iluminismo. Alguma dúvida? Qualquer coisa a gente vai conversando aí. Vou ficando por aqui então. Um abraço, um bom final de semana para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, Cleiton. Bom final de semana para você também. Tchau, Cleiton. Bom final de Tchau, semana. meninas. Ficou tranquilo, né? Pelo amor de Deus. Sim, Cleiton. Porque eu fico preocupado com isso. Se vocês estão entendendo ou não. Valeu. Beijo.